Uma coisa que vamos aprender hoje na aula é que um culto sem a presença, sem a glória de Deus, não tem validade, não serve para nada em nossas vidas. Amém? Neste momento eu quero estar cumprimentando também os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Quem está nos assistindo neste momento pela Rede Semeal, através das nossas plataformas, pelo Instagram, ou talvez porventura está me ouvindo através do Spotify, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco nesta noite. Amém? A aula já foi falado o título dela hoje aqui, nesta noite, a beleza e a glória do culto levítico. Amém? O textuário eu queria estar pedindo aqui, vou esperar um pouco que coloquem aqui no telão para que todos possamos acompanhar. Então eu vou estar fazendo a leitura do textuário, a qual já foi lido, que se encontra em Levítico, capítulo número 9, versículos de número 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Aleluias. A nossa verdade prática também diz o seguinte: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Meus irmãos, o que é um culto divino? Quando nós fazemos essa pergunta e para nós respondermos ela, nós precisamos evitar dois extremos. Diga com a pessoa que está do seu lado, dois extremos: a informalidade profana e o ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. A informalidade profana e indecente, quando nós vemos isso é relatado e entendemos que tudo que é indecente e profano pode matar um culto divino ao Senhor. A partir desta maneira em que nós nos vestimos para subir no altar, a partir desta maneira que nós nos vestimos não simplesmente para subir no altar, mas para nós prestarmos um culto ao qual o Senhor merece. Para nós estarmos decentes do Senhor, não é simplesmente os levitas que estão em cima do altar, mas sim toda a congregação. Nós no Ministério ADEF temos um edital a qual nós temos as normas para subir em cima do altar. E interessante é que essa indecência, essa profanidade não começa com as vestes, mas sim com o nosso coração. A primeira norma do nosso edital, creio que todos conhecem, é que não podemos subir no altar com mágoa com os nossos irmãos. Aleluias. Então eu quero alertar a todos nessa noite que a indecência e a profanidade não começa com as nossas vestes. Nós podemos ter os melhores fatos, os melhores vestidos, os melhores penteados, os melhores relógios, mas se tivermos um coração impuro, nosso Deus não recebe o nosso culto. Um culto profano, um culto indecente, é um culto também que não é preparado com zelo, com o cuidado que o nosso Senhor merece. É um culto ao qual nós temos a responsabilidade. Chegando lá eu vejo quem tem lá e coloco para cantar. Chegando lá eu vejo quem está lá presente e dou oportunidade para fazer a leitura. Uma coisa eu quero ensinar e passar para a igreja: a excelência chama a presença de Deus. A excelência chama a presença de Deus. Quando nós passamos a entender isso, nós deixamos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Ah não, mas eu vou fazer só a leitura da palavra, é somente ler nos versículos e orar e está pronto, eu vejo o que é no dia e está bom. Ah não, mas eu vou dirigir, vou fazer no momento ofertório, já estou habituado. Uma coisa que leva muitas pessoas à ruína é a confiança em si mesmo. Não, eu já sei fazer, então vou chegar lá e fazer de qualquer jeito. A excelência chama a presença de Deus. Desde o momento em que nós entramos nessa igreja, já existem ali obreiros posicionados para nos receber. Eu estou aqui ministrando a palavra e está aqui um obreiro posicionado, atento ao que está acontecendo ao culto. Ah, mas por que ele está ali? Está ali em pé, parado, fazendo nada. É o vigia aqui do altar.
A excelência chama a presença de Deus. Só que aí existe outro extremo. O ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. Seguir ao extremo uma forma, uma liturgia, por assim dizer, e não dar espaço para o mover do Espírito Santo. Queremos seguir à risca o que foi planejado, o que foi traçado, que se o Espírito se manifestar e mover em nosso meio, nós, ao não entendermos o que está acontecendo, nós travamos o mover do Espírito. Uma coisa que tem acontecido muito em nossos dias atuais: muitos sabem e conhecem o Deus que agia nos tempos de Moisés e no passado, mas se nós perguntarmos às pessoas o que Deus tem feito hoje em meio às igrejas, o que Deus tem feito hoje em nosso meio, ninguém sabe responder. Porque eles conhecem as histórias de Deus, mas não conhecem a Deus. Conhecem o que Deus fez, o que Deus fazia, mas não sabem o que Deus está fazendo em nosso meio. Aleluia. É muito fácil nós conhecermos histórias que falam acerca de Deus. É muito fácil nós conhecermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só que o intuito da Bíblia nunca foi nós conhecermos ela por completo, mas sim conhecermos de quem ela está falando. Aleluia. O intuito da Bíblia não é nós sabermos inúmeros versículos e não saber de quem ela está falando. De nada serviria. E à medida que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a entender o que o Espírito quer fazer. O ritualismo é algo que mata o genuíno culto bíblico, porque não dá espaço para a presença de Deus. Nós seguimos uma forma e não deixamos o Espírito operar. Nós precisamos entender que nós não controlamos o culto. Quem controla o culto é o Espírito Santo. Aleluia. E como já foi dito aqui, sem a glória de Deus, nenhum culto tem validade. Aleluia. A leitura bíblica em classe já foi lida nesta noite. Queria pedir a quem está ali no site para estar passando, por favor. E chegamos no primeiro tópico: culto no Antigo Testamento. Diga à pessoa que está do seu lado: culto no Antigo Testamento. Não, mais forte, eu sei que tem gente aqui. Culto no Antigo Testamento. Aleluias. O culto, nós lemos e aprendemos na nossa apostila que existem duas definições: a definição etimológica e a definição teológica. A origem da palavra culto ela é originada do latim, que significa adoração ou homenagem prestada ao Supremo Ser. E no grego nós temos duas palavras para culto, que é latreia, que significa adoração, e proskuneo, que significa reverenciar, obedecer ou render homenagem. E a definição teológica basicamente diz que o culto é um momento de adoração que nós tributamos a Deus. É um momento que marca um encontro com o Supremo Ser. E nós precisamos entender que um culto divino nada mais, nada menos é que um serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de nós. Eu vou repetir: é um serviço amoroso, voluntário e exclusivo. Nós precisamos entender que se não houver amor naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, não existe culto. Se nós fazemos somente para agradar ao pastor presidente, ao pastor vice-presidente, ao pastor local, aos obreiros, se nós fazemos somente para preencher vagas no Ministério de Louvor, para o back não ficar vazio, se nós viemos à igreja somente para tapar cadeiras, para não parecer algo vazio, não é um culto divino. Não é o culto que o nosso Deus merece. Se nós viemos à igreja simplesmente é culto de ensino, é culto de quinta-feira, eu tenho que ir porque virou uma rotina. Algo que eu tenho vivenciado pessoalmente com Deus é que nenhum culto é igual ao passado.
Nenhum culto de terça-feira é igual ao culto de domingo, é igual ao culto de sábado, é igual ao culto de quinta. Algo que nós precisamos entender, igreja, é que nós que prestamos o nosso culto individualmente ao Senhor. Nós vimos para a igreja não para ouvir ministério de louvor, não para ouvir pregador, não para ouvir pastor, não para ouvir, para ficar sentado nas cadeiras e assistindo ao culto. Nós fazemos o nosso culto ao Senhor. Muitas vezes é muito fácil nós olharmos e dizer: eu não senti nada hoje. O ministério de louvor hoje errou naquela parte, olha, quebrou o ambiente. Olha, eu não senti nada quando o presbítero Roger estava ministrando a palavra. É muito fácil nós apontarmos para outra pessoa, quando a responsabilidade de nós fazermos o nosso culto para Deus é nossa. Nós saímos de nossa casa com o intuito de cultuar ao Senhor. E nós temos que entender que tem que ser um serviço amoroso, voluntário e exclusivo. Uma característica de quem age voluntariamente é que ela não necessita de reconhecimento. Quem é voluntário não precisa que o pastor esteja aqui olhando e controlando cada passo dele, porque ele sabe que Deus está presente. Aleluia. Quando nós entendemos o que é um serviço voluntário para o nosso Senhor, nós não nos preocupamos com quem está presente, porque nós sabemos que Ele está aqui. Nós fazemos porque Ele está e porque Ele está se agradando daquilo que nós estamos fazendo. Nós fazemos o que fazemos porque queremos agradar a Deus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir as nossas Bíblias comigo em Gênesis 4. Versículo 4 em diante. Gênesis 4, versículo 4 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Abel também trouxe a sua oferta. Ele ofereceu as melhores partes das primeiras crias do rebanho. E o Senhor aceitou Abel e a sua oferta com prazer, mas não ficou satisfeito com Caim, nem com a oferta que ele fez. Então Caim ficou furioso e com cara de insatisfeito. E o Senhor lhe perguntou: por que está furioso? Por que está com cara de insatisfeito? Não será abençoado se fizer o que é certo, mas se fizer o que é errado, o pecado está na porta, pronto para atacar você. O pecado deseja dominar você, mas é você quem tem que dominar o pecado. Caim, porém, disse ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Enquanto estavam no campo, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Meus irmãos, nas aulas que nós já aprendemos, nós vemos que esse foi o primeiro culto relatado na Bíblia. E eu quero te alertar para uma coisa: dirigentes de culto, diáconos, evangelistas, presbíteros, ouçam com atenção o que o Senhor ministrou no meu coração e eu compartilhei com a minha esposa. O primeiro culto na Bíblia, o primeiro homicídio da história começa com um culto mal feito. O primeiro homicídio da história aconteceu por um culto mal feito ao Senhor. Quando nós entendemos a responsabilidade do que é de direcionar um culto, de prestar um culto agradável ao Senhor, nós fazemos com zelo. Porque um culto sem preparo, um culto de qualquer jeito, um culto feito de qualquer maneira, ao invés de trazer vida para pessoas, está gerando morte espiritual na vida delas. O primeiro homicídio da história começou com um culto mal feito. Quando nós entendemos a nossa responsabilidade e nós plantamos em nosso coração que a excelência atrai a presença, nós nos preocupamos com os mínimos detalhes. Meus irmãos, nós não precisamos de levitas famosos, de levitas com boas vozes. Nós não precisamos
dos melhores pregadores. Nós não precisamos de pessoas de renome para atrair a presença do Senhor. Para cultuar nós não dependemos de pastores. Para cultuar nós não dependemos de ministérios de louvor. Para cultuarmos nós não dependemos, vocês não dependem do presbítero Roger. Cada um deve dar o seu melhor culto ao Senhor. E eu quero falar aqui algo hoje que talvez pode chocar a muitos. Deus não se importa, Diácono Wagner, com o que você está fazendo. Deus não se importa, evangelista Jackson, com o que você está fazendo. Mas Deus se importa por que você está fazendo. O que nós fazemos é irrelevante para o Senhor. Você pode pregar como ficar na porta, é a mesma coisa. Mas o que está no seu coração? Por que você está fazendo isso? Isso que o Senhor analisa. Deus não se importa com seus cargos, com seus afazeres, com os seus trabalhos, com o que você faz. Ele quer saber a intenção do teu coração. Porque é muito fácil eu ser uma boa pessoa para o pastor vice-presidente que está aqui nesta noite. É muito fácil eu ser um bom presbítero para o pastor presidente quando ele está presente. É muito fácil eu ser um bom presbítero para o pastor João Paulo. É muito fácil eu ser um bom presbítero para o evangelista Wanderson, para o evangelista Romeu, liderança aqui da igreja. Mas será que eu sou um bom presbítero para quem fica com tanto zelo me recebendo na porta? Será que eu sou um bom presbítero fora do altar? O pastor Everson ministrou uma palavra poderosa nesse domingo, em Espanha. E eu quero só mudar aqui a paráfrase dele. Hoje em dia, antigamente eles necessitavam do culto para cultuar, de um templo para cultuar ao Senhor. Hoje em dia eu posso estabelecer um altar de adoração dentro da minha casa e cultuar ao Senhor ali. E eu sei que a glória vai descer. Será que nós temos cultuado ao Senhor fora da igreja? Será que nós temos sido igreja lá fora? Será que eu tenho sido um bom presbítero fora da igreja? Será que eu tenho sido um presbítero exemplar fora do altar para com as pessoas que me recepcionam, para as pessoas que não têm uma grande relevância aqui dentro da igreja? Ser uma boa pessoa para o pastor presidente é muito fácil. Ser uma boa pessoa para o vice-presidente, que além de vice-presidente é meu sogro, é muito fácil. Mas para quem trabalha com tanto amor ali na TV? Um culto sem amor não é culto. Um culto sem amor não é culto. E nós precisamos entender urgentemente o que é um culto divino. Culto divino não é simplesmente vir para a igreja, sentar e afundar na cadeira e ficar sentado o resto do culto. Se nós estamos fazendo isso, eu lamento te informar, mas nós estamos perdendo o nosso tempo. Não adianta nós fazermos algo aonde o nosso coração não está. Eu no início eu disse que Deus se importa mais com o nosso coração, não se importa mais, perdão, mas que a profanidade começa no nosso coração e depois passa para as nossas vestes. Então isso quer dizer que o nosso culto começa no nosso íntimo. O nosso culto começa com voluntariedade, começa com entrega. Então eu quero fazer um convite à igreja nessa noite. Vamos nos entregar mais ao Senhor.
nós precisamos entender o que é o princípio de cultuar ao Senhor. Nós precisamos entender o princípio de cultuar ao Senhor. Aleluias. Culto na era patriarcal. Nós vemos que Abraão, Isaac e Jacó, os grandes patriarcas, também construíram altares para o Senhor. Vemos que Abraão, por onde ele passava, ele estabelecia um altar de adoração. Outro patriarca que estabeleceu um altar de adoração ao Senhor foi Noé. A primeira coisa que ele fez após o dilúvio foi estabelecer um altar de adoração. Não se preocupou com terras, com afazeres, não se preocupou com o que ele ia fazer. Mas ele plantou dentro dele: por que eu estou fazendo isso? Porque eu sirvo a um Deus verdadeiro. Então eu vou estabelecer um altar de adoração. A essência é mais importante que o motivo. A essência é mais importante que o motivo. Então nós temos que ser iguais. Pegar exemplos de nossos patriarcas da fé. E como eu disse, se você está na sua casa, estabeleça um altar de adoração dentro da sua casa, dentro da sua sala. Se você está no seu trabalho, estabeleça um altar de adoração ao Senhor. Se você está na rua, se você está nos transportes, estabeleça um altar de adoração ao Senhor. Hoje em dia, algo que nós precisamos entender: a presença do Espírito Santo não está limitada a essas quatro paredes. Aleluias. O Espírito Santo, aonde quer que nós estivermos, se nós clamarmos por Ele, Ele vai ao nosso encontro. Nós precisamos entender a importância de estabelecermos altares de adoração ao nosso Deus, de manifestarmos a presença dEle aonde quer que nós sejamos. Eu ministrei sobre a aula que fala sobre a lâmpada arderá continuamente. E algo que nós precisamos entender: isso daqui é simplesmente um parênteses, não é sobre isso a aula. Mas eu senti, eu quero falar isso nessa noite. O mundo, ele não lê a Bíblia. Jesus é a luz do mundo, a Bíblia é a luz da igreja, mas o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê eu e você, por isso nós temos que ser a luz do mundo. Quer saber como é que você vai mudar a sua situação no seu trabalho? Porventura você está sendo perseguido, seu chefe está sempre em cima. Estabeleça um altar e ore pela vida dele. Talvez existem aqui jovens: Roger, eu estou sendo perseguido na escola, eu não me dão brecha para falar de nada sobre Deus, não consigo nem falar sobre que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus me libertou. Estabeleça um altar de adoração e ore por essa pessoa. E você vai ver a mudança acontecer. Culto no Antigo Testamento, no período de Moisés. Através de Moisés, Deus estabeleceu as leis e as instruções para que o culto passasse de uma informalidade para algo mais formal, de uma forma mais litúrgica, de uma forma mais congregacional. E nós precisamos entender que através desses estudos, nós nada menos, nada mais estamos fazendo do que fazendo o que Deus quer que nós façamos. A liturgia do culto foi traçada há muito tempo atrás, nós simplesmente estamos cumprindo o que Deus pediu. Então nós precisamos entender dentro de nós: se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que fazer da maneira que Deus gosta. Muitas pessoas se abrem e querem e dizem: eu quero vivenciar a vontade de Deus para a minha vida. Mas se Deus diz: olha, não pode essa unha, não pode esse brinco, não pode esse vestido, não pode essa roupa, ai não, eu já não quero. Ou se Deus fala para os homens: olha, eu não quero esse fato apertado, eu não quero esse fato justo, eu não quero essa roupa assim, decente, já não é a vontade de Deus que eu quero para a minha vida. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Se nós queremos fazer a vontade dele, tem que ser do jeito dele, da maneira que ele quer, da maneira que ele gosta, não do nosso jeito. A vontade é dele, não nossa.
Fazer a vontade de Deus é fazer da maneira que Ele gosta, da maneira que Ele quer. E nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus formal e organizado. O nosso Deus não é um Deus bagunçado, o nosso Deus não é um Deus de madeira, de metal, de pedra. O nosso Deus é um Deus vivo e organizado e formal. E entendemos através de como foi traçado o culto por Moisés, que o culto, a liturgia foi escrito pelo homem, mas foi ordenada por Deus, pelo próprio Deus. Entendemos que através do livro de Levítico o escritor é humano, mas a autoria é divina. E precisamos entender que tudo que Moisés escreveu foi Deus falando face a face com ele, dizendo para ele escrever. Algo que aconteceu também no período de Moisés foi o cântico de Miriam. Após a travessia do Mar Vermelho, ela de forma espontânea começou a cantar juntamente com as demais mulheres que ali estavam. Então isso abriu um precedente para a inserção da música na liturgia do culto. Só que algo interessante é que ninguém pediu para ela fazer nada. Miriam dançou, Miriam cantou, mas de forma espontânea. E a espontaneidade é uma qualidade de quem não é provocado e nem forçado. É algo natural que nasce dentro de nós. E hoje em dia a adoração tem sido um pouco, não vou dizer forçada, mas engessada. A adoração espontânea não nasce de um lugar forçado. Como assim, Roger? A adoração espontânea que nasce, que vem de dentro do nosso coração, não irá gerar porque você pediu para alguém ficar de pé. Não vai gerar, não vai nascer porque você pediu para alguém levantar a mão. A adoração espontânea que nasce do nosso coração não vai gerar, não vai aparecer, não vai ser trazida para fora por nós pedirmos para alguém fazer alguma coisa. A espontaneidade é uma qualidade de quem não é forçado. A espontaneidade é algo gerado no nosso natural, no nosso íntimo. Então nós precisamos entender que existe outra qualidade sobre Miriam. Além da espontaneidade, ela cantou e dançou com tamanha espontaneidade porque ela estava grata. Após atravessar o Mar Vermelho, à medida que estava atravessando o Mar Vermelho, em Êxodo 15 diz: então Miriam, irmã de Arão, que era profetisa, pegou um tamborim e começou a tocar e a dançar, acompanhada por todas as outras mulheres. Elas cantavam e Miriam respondia a elas: cantem ao Senhor, Ele fez grandes maravilhas, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Uma coisa que precisamos entender: a espontaneidade não nasce de um lugar forçado, nasce de um coração grato ao Senhor. Nós não precisamos pedir às pessoas para ficarem de pé nem para levantarem as mãos, porque pessoas que são gratas ao Senhor adoram de forma natural. Quem é grato ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, pelas maravilhas, pelos livramentos, pelas curas, pelos milagres, elas adoram de forma natural. Elas rompem as barreiras do formalismo e adoram ao Senhor. Quem é grato ao Senhor não precisa ser forçado a nada. Aleluia. Uma pessoa grata não precisa que ninguém lhe diga: levanta a mão, fica de pé, diga aleluia, diga amém. Uma pessoa grata ao Senhor adora de forma espontânea, de forma natural.
coisa, eu vou falar sobre a adoração mais à frente, só que eu tenho que correr, que o tempo já está indo. A adoração vai muito além de simplesmente cantarmos as canções que estão em nossos lábios. Não serve de nada, evangelista Romeu Ramos, nós temos inúmeros louvores em nossas bocas, em nossos lábios, e temos o nosso coração vazio. Não adianta de nada nós conhecemos inúmeros louvores ao Senhor e temos um coração vazio. O Senhor não recebe. O Senhor não recebe. Culto no Antigo Testamento, no tempo de Davi e Salomão. Até a ascensão de Davi como rei, a música e os louvores não eram utilizados no culto divino. Mas o que Miriam fez abriu um precedente para colocarem a música. E como nós conhecemos Davi, ele além de um grande profeta, ele era também um grande músico, um grande salmista. Então, através da vida de Davi e do rei Salomão, a celebração do culto foi enriquecida com a inserção de louvores ao Senhor. Davi, além de profeta, salmista e músico e rei, ele foi também um grande inventor. Inventou inúmeros instrumentos musicais para adorar ao Senhor, em seu tempo e em seu período. Fabricou inúmeros instrumentos musicais. Nós vemos também culto no Antigo Testamento após o cativeiro babilônico. Quando estavam no cativeiro, os judeus choravam junto aos rios da Babilônia. Devido à tristeza, não conseguiam cantar os hinos de Sião. Salmo 137. Então nós entendemos que nesse período a adoração que nascia de dentro de nós e era trazida para fora, foi simplesmente esquecida. Mas através de duas pessoas, Esdras e Neemias, eles reavivaram o culto levítico. Deus levantou Esdras e Neemias para trazer de novo o povo à adoração, à busca, à integridade. Eles foram instrumentos de Deus para que verdadeiramente o povo voltasse a entender, viesse a entender e viesse a estarem reavivados para cultuarem novamente ao Senhor. Então, através desse primeiro tópico, nós entendemos que o Levítico, o livro de Levítico, era o manual do culto no Antigo Testamento. Os elementos do culto levítico. Primeiro ponto foram os sacrifícios, a qual já foi citada aqui hoje no momento ofertório pelo nosso evangelista Wanderson Martins. Uma pessoa que fez algo extraordinário, que excedeu tudo que já tinha feito e, creio eu, tudo que foi feito até hoje. Um dos maiores exemplos de sacrifícios, de ofertas ao Senhor até os dias de hoje, Salomão. O culto inaugural do Santo Templo em Jerusalém teve com início a chegada da Arca da Aliança, a Arca Sagrada, e foi marcado através de um grande sacrifício que Salomão fez. Ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor, algo que ninguém nunca antes tinha feito. Salomão colocou dentro dele de fazer em gratidão ao Senhor. E a primeira coisa que Salomão mandou fazer antes de oferecer os sacrifícios foi colocar a Arca do Senhor dentro do templo. Antigamente, como nós já aprendemos, a arca representa a presença do Senhor. A primeira coisa que nós temos que fazer em qualquer culto nosso, meus irmãos, é colocar a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nenhum culto tem validade, nenhum culto serve para nada. São só palavras jogadas ao vento. Então, nós entendemos que Salomão construiu o melhor templo, com as melhores pedras, com madeira acácia, com tudo do melhor, o melhor ouro e as melhores finarias. Mas ele entendeu que se a arca, se a presença de Deus não estivesse lá, de nada serviria. O diferencial de Salomão para Davi foi querer fazer melhor do que aquilo que seu pai já tinha feito, que não foi pouca coisa. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e Salomão colocou dentro dele para
para fazer melhor que o pai dele. Os elementos do culto levítico, meus irmãos, é basicamente a liturgia do culto de antigamente. Então eles começavam com sacrifícios, depois chegavam os cânticos. Então, naqueles tempos, depois dos sacrifícios, eram cantados hinos ao Senhor. Eram oferecidos cânticos ao Senhor em adoração. Depois nós chegamos à exposição da palavra. Após os cânticos, Salomão faz uma síntese, uma análise da história sagrada até aquele momento, mostrando a todo o povo a intervenção de Deus na história de Israel a cada etapa, durante cada fase de sua história. E este é o maior exemplo que nós podemos pegar para as nossas vidas. Aos pregadores que aqui estão presentes, quando nós temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, quando nós temos a oportunidade de trazer uma palavra para o povo, nós temos que fazer uma exposição com clareza da grandeza de Deus em nossas vidas. Pregação não é desabafo. Pregação não é jogar palavras ao léu esperando que alguém receba. Pregação não é nós vimos aqui lamuriarmos e chorarmos para a igreja pelo nosso passado, pelo que nos aconteceu. O verdadeiro sentido de uma boa exposição da palavra é simples. É expor a grandeza de Deus em nossas vidas. É expor a grandeza de Deus em nossas vidas. Após a exposição da palavra, havia sempre uma oração. E em 2 Crônicas 6, 32 e 33 diz o seguinte: o rei intercedeu não só por Israel, mas pelos gentios que, ouvindo acerca da intervenção divina na vida de seu povo, para ali correriam. Uma coisa, nós precisamos inserir as orações em nossos cultos. O Ministério ADEF, todos os cultos começam às 7 horas. Às 7h30 nós levantamos da oração. O culto começa às 7 horas com oração. Nós precisamos entender que é impossível nós chamamos a presença de Deus se não houver relacionamento com Ele. Quando nós formos orar, que nós oremos não somente por quem está aqui dentro. Que nós não venhamos a orar somente por quem nós amamos, mas oremos também por quem está lá fora, por quem nos persegue. Nós precisamos urgentemente, cada dia mais, trazer a oração para os nossos cultos. Leitura da palavra, além da adoração, através dos cânticos, além da oração, além da exposição, havia também a leitura da palavra. Nós precisamos entender que a palavra, ela tem que manter em nossas vidas. Nós temos que fazer um costume, a leitura diária da palavra. Hoje em dia, em muitos lugares, nós vemos que o culto divino, o culto, tem duração de 2 horas. São 1h30 de louvor, 1h40 de louvor e 20 minutos, 10 minutos de palavra. Porque eles preferem o sentimentalismo do que a presença. Preferem simplesmente chorar do que chamar a presença. Sentimentalismo não representa a presença de Deus. Sentimentalismo não é a presença de Deus. Chorar por emoção não é choro na presença de Deus. Chorar, eu estou triste, vou para a igreja e me lanço e começo a chorar. Vamos valorizar a leitura da palavra. Isso traz beleza ao culto, meus irmãos. Bênção. Antigamente a bênção era a bênção araônica, ou seja, a bênção dada por Arão. Hoje, no final do nosso culto, nós recebemos a bênção apostólica. E hoje em dia muitas pessoas não dão
valorização à bênção que nós recebemos no final do culto. Em meio às pessoas que estão aqui na frente, alguns fazem a conchinha para receber. Não valorizam quem está abençoando a vida deles para irem em segurança para as suas casas. As crianças desde pequenas são ensinadas: venham para o pé do altar para receber a bênção. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos, sobre o altar. Quando o nosso pastor João Paulo convida as pessoas aqui na frente, não tenham receio de vir para o pé do altar. Eu falei algo no Madef no domingo e eu quero falar aqui nessa noite. Existe um rio que flui do altar. Ele começa do altar e percorre a igreja. Quem está lá atrás, na última cadeira lá na porta, vai receber também. Só que vai demorar mais para receber. Quando nós estamos aqui diante do altar, quem está aqui na beirada recebe primeiro. Porque o rio flui daqui. O rio passa daqui e percorre toda a igreja. Então não tenha medo de, igual o nosso pastor presente diz, apatolar a sua bênção. Não tenha medo de se lançar na presença do Senhor. Receba aquilo que Deus tem para a tua vida. Nós precisamos começar a valorizar a bênção, porque um culto não pode ser incompleto. Como assim, Roger? O culto ele termina com a bênção. O culto só é completo quando nós recebemos a bênção. Ele começa com a oração e termina com a bênção. Então o culto tem que ser completo. Não pode ser pela metade. Então nós entendemos que os sacrifícios, os cânticos, a exposição da palavra, a bênção, a oração e a leitura da palavra eram elementos centrais do culto levítico. Chegamos então no último tópico, finalidades do culto levítico. E existiam 4 finalidades básicas. E eu quero pedir a toda a igreja para estarem lendo as 4 no 3. 1, 2, 3. Aleluias. Vamos começar então com o primeiro tópico, ao qual eu queria falar nessa noite: adorar ao único e verdadeiro Deus. Eu já falei um pouco sobre adoração nessa noite, mas quero dar mais ênfase nesta parte. Levítico 19:4 diz: não adorem os ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, seu Deus. A principal finalidade do culto era para adorar a Deus. Quando o povo de Israel se reunia, eles não se preocupavam em mais nada a não ser em adorar a Deus. Então nós precisamos adotar essa prática em nossas vidas. Quando nós saímos de nossas casas para a igreja, que nós venhamos a sair com o intuito de adorar ao nosso Deus. Simplesmente isso. Na prática do culto de Israel, não havia espaço para o homem, mas havia espaço para a presença de Deus. E em nossos cultos nos dias de hoje, realmente não pode haver espaço para as coisas do homem. Tem que haver espaço para a presença. Hoje em dia nós vemos inúmeras igrejas colocarem inúmeras atrações em seus cultos. Chamam profetas, chamam pregadores da última hora, chamam grandes bandas, grandes ministérios de louvor, grandes levitas, grandes cantoras, grandes cantores, para chamarem a atenção do povo, para chamarem as pessoas para a igreja. Só que nós precisamos entender uma coisa: que o que chama a atenção, que o que chama os sedentos para a casa de Deus é a presença. Homem nenhum pode fazer aquilo que Deus faz. Estou preenchendo tanto culto com as coisas do homem, Diácono Wagner.
que não estou deixando espaço para a presença de Deus. Por norma, o Ministério ADEF tem para dentro dele, desde quando foi estabelecido, não chamar ninguém em festividades, em cultos. Nós lançamos um cartaz com a data, porque queremos que o povo venha atrás da presença e não de quem está presente. Nós precisamos entender que as atrações chamam as pessoas, mas a nossa adoração chama o Senhor. Nós precisamos entender que quando nós pararmos de fazermos cultos para as pessoas, quando nós pararmos de fazermos cultos para quem está aqui ou deixa de estar, quando nós passarmos a fazer culto para Deus, Deus vai enviar as pessoas. Nós não precisamos nos preocupar em fazer cultos para atrair pessoas. Faça culto para Deus, que Deus envia as pessoas. É tão simples quanto isso. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo número 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento de Deus para as nossas vidas, que está automaticamente conectado com aquilo que diz em João 4:23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre adorar e louvar. O povo de Israel, quando se reunia, eles não louvavam a Deus, eles adoravam. A adoração, como eu já disse aqui, é algo que nasce de dentro para fora. Louvar ao Senhor é quando nós estamos dando grandes adjetivos ao seu nome. Nós precisamos entender que os louvores realmente saem dos nossos lábios, mas a adoração vem do nosso coração. E a adoração chama a presença de Deus. A adoração tem que partir daquilo que é mais forte, mais essencial, mais íntimo do coração do homem. A verdadeira adoração tem que ser tributada unicamente, exclusivamente a Deus. Hoje em dia, no século 21, existe algo que está atrapalhando as pessoas de adorarem ao Senhor, que fazem elas se desconectarem daquilo que Deus tem para a vida delas. Meus irmãos, Deus já está presente neste culto. Aleluia. Deus já se encontra presente em nosso meio. Só que nós precisamos entender uma coisa urgentemente. O nosso adversário, muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, está tentando roubar a nossa bênção. Está tentando tirar o nosso foco, está tentando nos privar de adorar a Deus. E uma ferramenta que ele tem utilizado para atrapalhar a tua adoração, para atrapalhar a minha adoração, é algo que nós carregamos 24 horas por dia, chamada smartphone, chamada iPhone, Samsung, Redmi, por aí vai. Antes de dormir, a última coisa que nós fazemos é o quê? Colocar o telefone para despertar. A primeira coisa que fazemos quando acordar é o quê? Tirar o despertador. O telefone está tão inserido em nossas vidas que muitas pessoas têm esquecido de desligarem dele na hora do culto.
estão no culto e estão automaticamente ligadas com o seu telefone, querendo saber o que está acontecendo com a família lá no Brasil, querendo saber com a família o que está acontecendo lá não sei aonde, querendo saber se o amigo está bem ou mal. Deixa eu te fazer um pequeno alerta aqui, meus irmãos. Talvez realmente existem famílias, pessoas que têm familiares no Brasil que estão necessitados de uma mensagem ou algo assim. Talvez existem pessoas que estão até mesmo enfermas, acamadas. Mas deixa eu te perguntar o seguinte: através do seu telefone, o que é que você vai poder fazer pela vida dele? Através do seu telefone, o que é que você vai poder fazer para essa pessoa? Agora deixa eu te fazer a seguinte pergunta: se você vier para a casa de Deus, orar a Ele, adorar a Ele, buscar a presença dEle, interceder pela pessoa que está necessitada, eu quero te convidar verdadeiramente depois a vir aqui testemunhar. Porque telefone, meu irmão, não pode fazer nada. Telefone é apenas um aparelho para ser usado, e não para nós sermos usados por Ele. Eu quero te convidar a partir de hoje, tire isso do seu culto. Tire isso, chega aqui, meu irmão, enfia o telefone na cadeira e deixa no carro, mete em modo voo, deixa em casa, não sei. Mas livre-se daquilo que está atrapalhando a tua adoração de chegar ao Senhor. Livre-se daquilo que tem te atrapalhado de cultuar a Deus. Livre-se, adore ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender a importância da adoração em nossas vidas. Deus não precisa da nossa adoração. Ele tem santos, tem anjos que cantam 24 horas, dizendo 24 horas. Desde a criação até os dias de hoje, nada mudou. 24 horas. E mesmo assim, quando Deus ouve um som de um coração verdadeiro, adorando em espírito e em verdade, chamando por Ele, Ele diz aos seus anjos: para, o meu povo está me adorando. Aleluia, o meu povo está me buscando. Eu quero ouvir a adoração verdadeira do meu povo. Deus para tudo o que está acontecendo nos céus para nos ouvir. E nós tratamos a adoração como se nada fosse, de qualquer jeito. Tratamos a adoração como se fossem só palavras vazias saindo das nossas bocas. Quando nós entendemos o princípio da adoração, a essência da adoração, aleluias. Quando nós entendemos o princípio da adoração, a nossa vida irá mudar radicalmente. Meus irmãos, nós não pertencemos a este mundo. A maior parte de nós deve ser espírito. E Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando. Deus não precisa, mas mesmo assim Ele está procurando. Ele não precisa, mas Ele procura. Ele para tudo que há nos céus. Ele para a adoração dos anjos para nos ouvir. Os ministérios de louvor, quando eles estão louvando aqui, quando a harpa está louvando, quando o manancial, quando o renascer, quando os levitas sobem aqui em cima desse altar para adorar,
apresentação, meus irmãos. Eles não estão demonstrando que sabem tocar muito bem. Eles não estão demonstrando que eles sabem cantar muito bem. Eles estão usando o dom que Deus lhes deu para adorar. Só que existe algo. Não é simplesmente para nós ficarmos olhando eles, adorando, e nós não fazemos nada. Nós temos que ter participação na adoração. Temos que participar juntamente com eles. Não é simplesmente olhar o que eles estão fazendo e deixar, não, eles adoram e nós ficamos aqui presenciando, olhando quão belo é o que eles estão fazendo. Não é esse o nosso propósito, não é esse o nosso intuito, não é isso que nós devemos fazer. Eles estão adorando ao Senhor, vamos adorar juntamente. Aleluia. Os levitas subiram aqui em cima do altar, vamos adorar juntamente com eles. Vamos chamar a presença do Senhor para os nossos cultos. A adoração chama a presença de Deus. A adoração chama a presença de Deus. Reafirmar as alianças antigas. O pessoal do slide já passa. Êxodo 19, 5 ao 6. Portanto, obedeçam-me em tudo e guardem a minha aliança. Se fizerem isso, vocês serão a minha nação preferida entre as nações, pois todas as nações me pertencem. Vocês serão o meu reino de sacerdotes, o meu povo santo. Portanto, obedeçam-me em tudo e guardem a minha aliança. Meus irmãos, tudo que existe na terra é criação do nosso Deus. Todas as nações pertencem a Ele. Mas se nós fizermos isso que Ele pede, se nós obedecermos Ele em tudo, na maneira que nós nos vestimos, na forma de nós cultuarmos, se nós guardarmos a nossa aliança feita para com Ele, nós seremos a nação preferida dele. Deus estabeleceu pactos com os filhos de Israel. E Ele estabeleceu um pacto maravilhoso de escolher aquele povo como seu povo. E nós, nos dias de hoje, nós temos uma aliança que é reafirmada todo segundo domingo no nosso ministério e nas demais igrejas, creio eu, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem como finalidade lembrar e reafirmar a aliança com o Senhor Jesus, que verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário. Ele diz que quando nós tomarmos a ceia, Ele diz para nós lembrarmos dele, de tudo que Ele fez, mas que isso também seja um alerta para lembrar que um dia Ele voltará e será conosco. Então nós precisamos constantemente reafirmar as nossas alianças com o Senhor. Professar o credo divino. Antes de começar, o que é o credo? Credo é original da palavra credere, do latim, que significa acreditar. E devido à constante mudança da língua, se tornou a profissão da nossa fé. Então, professar o credo é nós professarmos a nossa fé. É nós expormos a nossa fé para o mundo. Em nossos cultos, nós temos que confessar que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que
Jesus realmente está vivo, que Ele reina, que Ele é soberano, nós precisamos realmente declarar que a cruz está vazia, mas que existe alguém assentado sobre o trono. Nós precisamos realmente professar a nossa fé em voz alta, declarar que não há Deus como nosso Deus, que não há Senhor como nosso Senhor. Nós temos que professar em voz alta a nossa fé, aquilo que nós temos implantado dentro de nós. Aguardar o Messias. No Antigo Testamento, enquanto eles cultuavam, eles estavam esperando a vinda do Messias. Contudo, nós esperamos o Messias que já veio e que vai voltar. Todas as vezes que os israelitas se reuniam para cultuar ao Senhor, eles estavam aguardando a vinda do Messias, estavam aguardando a vinda de Jesus. Porém, nós, ao nos reunirmos, nós já sabemos que Ele já veio. Já sabemos que Ele morreu por nós. Mas agora nós aguardamos quando Ele voltará para nos buscar. É um tipo diferente de espera. O povo não conhecia o Messias, Ele nunca tinha vindo antes, nunca tinha aparecido, embora fosse anunciado através dos profetas no Antigo Testamento. Talvez muitas pessoas duvidavam com a vinda do Messias, ou ponderavam, isso nunca vai acontecer. Desde que eu nasci eu ouço isso. Talvez existem muitas pessoas que estão me assistindo, ou talvez estão me ouvindo, que talvez dizem isso, Roger, mas eu ouço que Jesus vai voltar desde quando eu nasci. Desde quando a minha avó nasceu, há 70 anos, 80 anos atrás, que eu ouço que Jesus vai voltar e até hoje nada. Desde há muito tempo que eu ouço isso, Roger, e até hoje nada. Ele virá quando nós menos estivermos à espera. Só que quem está preparado não se preocupa com o tempo de espera. Quem está pronto não se preocupa se passou 5, 10 anos, 20 anos de uma promessa que foi feita. Ele prometeu que viria buscar a sua noiva. Então nós precisamos entender que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Jesus por mim poderia voltar agora. Aleluia. Jesus poderia voltar agora. Mas não é minha vontade que prevalece. Jesus tanto pode voltar agora, como pode voltar daqui a 20, 30, 50 anos. Mas sabe o que vai permanecer imutável? Sabe o que é que não vai mudar na minha vida? Eu estarei pronto para quando Ele voltar. Seja hoje, seja daqui a 5, 10, 20, 30, 50 anos, eu estarei esperando a volta daquele que prometeu que viria nos buscar. E nós precisamos estar alertas, igreja, porque Ele vai voltar para buscar. Então nós entendemos que, no síntese do tópico 3, os principais motivos, as principais finalidades do culto levítico era adorar a Deus, reafirmar as alianças antigas, professar o credo divino e aguardar o Messias. Aleluia. Quando cultuamos verdadeiramente a Deus, sua glória jamais nos faltará. Houve um problema com Israel com os filhos de Israel, porque eles não souberam cultuar a Deus como Ele requer de cada um de nós e como Ele merece. O nosso Deus não é um Deus de barro.
O nosso Deus, Ele é criador de todas as coisas. Entretanto, nós vemos pessoas que servem a uma estátua caminhar milhares e milhares de quilômetros. E muitas vezes nós não nos pusemos para vir para a casa de Deus quando vivemos a 10, 5 minutos. O nosso Deus é soberano e Ele merece o nosso melhor culto. Nós precisamos entender que a excelência do nosso culto chama a presença dEle, chama a presença de Deus. E com a presença vem a glória, e a glória traz a beleza do culto. Então nós entendemos que a lição de hoje que fala sobre a glória, a beleza e a glória do culto levítico, entendemos que sem a presença de Deus, nenhum culto serve para nada. Para nada. Então que verdadeiramente nós venhamos colocar dentro de nossos corações, de quando nós saímos de nossas casas, nós venhamos para a igreja e não deixamos que nenhuma distração venha impedir de nós recebermos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Meus irmãos, nenhum culto é igual ao outro. Talvez esse tipo de pensamento tenha pairado sobre alguns, tenha adentrado a mente de alguns, mas deixa eu te alertar, nenhum culto é igual ao outro. Nenhum culto é igual ao outro, porque o nosso Deus se manifesta de forma diferente todos os dias. Mas sabe o que tem faltado em nossas vidas? Talvez porque os nossos cultos têm sido a mesmice em todos os cultos. Não é empenho do pregador, não é empenho do pastor local, não é mais empenho dos ministérios de louvor. É nós analisarmos a maneira que nós estamos cultuando a Deus. Que através dessa aula nós possamos fazer uma análise não de como as pessoas estão cultuando ao Senhor, mas sim de como eu estou cultuando a Deus. Que através dessa aula nós possamos olhar para nós e vermos: Senhor, faça uma pergunta para você mesmo. Faça uma pergunta para o Senhor. Senhor, o Senhor está se agradando do meu culto? O Senhor está recebendo a minha adoração? O Senhor está se agradando da maneira que eu estou indo para a tua casa? O Senhor está se agradando das minhas vestes? O Senhor está se agradando do meu comportamento? Que essa mensagem de hoje, que essa lição de hoje possa ser uma reflexão para as nossas vidas. E que nós venhamos fazer uma autoanálise da forma que nós temos cultuado ao nosso Deus. A excelência chama a presença de Deus. Amém? Assim eu quero agradecer a minha oportunidade de estar ministrando nesta noite esta aula. E quero estar convidando aqui o nosso pastor Sânzio Soares, o vice-presidente do Ministério ADEF, que estará dando continuidade nesta noite.